Aí pode passar, porque a gente vai ver agora como que a gente vai estudar. Como que eu vou estudar a escola bíblica? A gente estava fazendo um discipulado, né? O pastor ele estava trazendo um livro. Eu confesso que eu não finalizei o livro, mas sei que tem algumas pessoas que finalizaram. Então, você já deve ter o seu jeito de estudar a Bíblia. Mas se você ainda não tem, eu vou dar algumas dicas. Todo crente, ele deve estar em algum lugar. Tipo, se eu perguntar, Carla, em que parte da Bíblia você está? Ela tem que responder que ela está em algum lugar, porque o crente, ele nunca pode parar de ler a Bíblia. Eu não preciso ler a Bíblia a cada 3 meses, a Bíblia inteira. Vou ler a Bíblia agora. Aí, em um ano inteiro, eu vou terminar a Bíblia. Não precisa desse negócio, dessa ansiedade toda. Eu acho importante a gente ler a Bíblia inteira, de capa a capa, pelo menos uma vez. Mas se você já leu ela inteira, você pode ler com calma. Então, você vai, pega a sua Bíblia, você lê, tenta entender. Tem algumas partes que são mais legais do que outras. Tipo, eu gosto de história. Então, Reis, nossa, eu amo ler Reis, porque é um matando o outro, matou o irmão para ficar no trono, e eu traiu a mulher, e eu falei, nossa, eu gosto dessas coisas. Só que Deuteronômio é um livro muito difícil para mim. Quem gosta de ler Deuteronômio? Só para eu saber. Glória a Deus aqui, mãe, pastora Egi, Deus abençoe. Mais alguém? Você gosta também? Mais alguém? Aí, então, ó, temos 2 pessoas que gostam de ler Deuteronômio, para vocês verem que é um livro que ele não é tão, assim, emocionante e legal, né? Então, se você tem alguns livros que você acha mais difíceis, você vai ter que ser bem disciplinado para terminar a leitura. Mas, se você já leu esse livro, não tem, assim, você não precisa ficar se sentindo culpado se você está estudando outras partes da Bíblia, que são mais interessantes para você, porque também, cada um de vocês tem um propósito. Cada um de vocês tem um contexto, né? O Caio é diferente de mim, a Tainá é diferente de mim, a Aninha. Então, o que ela vai enxergar na Bíblia quando ela fala, Lu? Ela já é assim, já feita assim. Se você tem ferramenta, porque tudo isso é ferramenta. Para você conhecer a Deus, você precisa orar, ler a Bíblia e jejuar. O resto é ferramenta. E a Lu trouxe uma ferramenta aqui, que é uma Bíblia de estudo, que ela já apresenta o plano da forma que você vai conseguir concluir ela em um ano inteiro. E sem cansar muito, né? Porque você não vai ler direto Gênesis, Êxodo, Levítico, Números. Aí você lê um livro, aí depois você vai para outro, aí depois você vai para outro. Então, tudo que você tiver de ferramenta é importante. Por isso que eu trouxe aqui várias Bíblias para mostrar para vocês. Aqui, eu comprei essa Bíblia por quê? Porque ela é bonita. Por isso. Porque eu queria ficar feliz vendo a minha Bíblia. Então, às vezes, você está com uma Bíblia feia. E aí você fica com vergonha de andar com a sua Bíblia. Compra uma Bíblia bonita. Gente, o que tem ter uma Bíblia bonita? Ela está escrito as mesmas coisas que todas as outras está escrito. Ela também tem a harpa no final. Tem alguns que tem e tem outros que não, né? Que tem as letras das músicas aqui para você cantar quando você vai na congregação. Ou aqui, que às vezes a gente canta, né? Uma vez em cada 6 meses, 2 meses, vai. E aí, tem um tipo de Bíblia, que é a Bíblia de estudo, que muitas pessoas têm, que ela não é aquela Bíblia que cada trecho dela é explicado. Ela tem algumas partes. Quer ver? Eu acho que não sei se vai dar para ver. Abaixa o som aí, tira o som rapidinho, que eu vou falar sem o microfone. Vocês estão me ouvindo? Ó, dá para enxergar mais ou menos, aqui é tudo Bíblia, não estudo, né? Então aí você vai passando, é Bíblia. Aí tem só uma partezinha que tem o estudo. Esse é um tipo de Bíblia. E aquelas Bíblias assim, Bíblia do homem, Bíblia da mulher, normalmente elas são assim. Elas têm, a maior parte delas é Bíblia e só um pouco é o estudo. Isso é importante você ter também. Só que se você quiser estudar um pouquinho mais, você tem a Bíblia de estudo, que ela é de estudo mesmo. Que como que ela funciona? Ela tem a Bíblia em cima, aí aqui é Bíblia, é o trecho da palavra, e embaixo é o estudo. Então ela explica quase todos os versículos. E aí a cada livro que tem, ela dá um contexto, ela fala quem é o autor, quando foi escrito, por quê, qual é o contexto histórico e tal. Então tudo isso é ferramenta, que é importante para a gente ter quando a gente vai conhecer a palavra. Porque pensa numa coisa, eu sou mulher, eu entendo sobre mulher.
mas eu não fui para a faculdade de medicina, eu não sou ginecologista e eu não sou obstetra, certo? Você confiaria em mim, que sou mulher, para fazer o seu parto? Por quê? Eu sou mulher, eu entendo. Eu vivi o que é ser mulher. Você não confiaria em mim? Em mim? Você confiaria em um ginecologista obstetra que fosse homem? Mais do que em mim, que sou mulher? Então não adianta eu ser só crente e não estudar, entendeu? Deus, ele tem muito pra gente. E quando Jesus veio na terra, ele falava com as pessoas em parábolas. Então ele explicava só para quem perguntava para ele. Se você não perguntar, você vai viver uma vida superficial e muito rasa com Deus. A gente tem, assim, tanto para transbordar no conhecimento da palavra, mas a gente tem que buscar. Não é só eu levantar, eu sou crente, então eu já sei tudo. Eu não preciso ler porque a letra mata. A letra mata se a gente for orgulhoso, se a gente perder a humildade. Agora, se a gente tiver a primeira regra da escola bíblica, a única, primeira e última, submissão ao Espírito Santo. Se eu estudo se eu me mato de estudar, mas se eu for submisso ao Espírito Santo e ao que ele está ensinando, eu vou ser humilde. Então não precisa ter medo de estudar a palavra. Estudem a palavra com todas as forças e todo o coração de vocês. Aí tem outra coisa, comentários. Alguém já viu falar sobre comentários? Eles normalmente explicam alguma coisa específica. Esse aqui é histórico-cultural. Então esse comentário ele não tem a Bíblia nele. Tudo que tem nele é só estudo. Então você precisa do quê? Ter a Bíblia do lado e o comentário só está explicando. A Bíblia de estudo é como se ela tivesse o comentário aqui embaixo. Achei que tinha levantado a mão. A Bíblia de estudo, ela tem um comentário aqui embaixo. Agora, quando você compra um comentário mesmo, ele está explicando tudo sobre aquele tema que você comprou. Então, tudo isso é ferramenta. Aí, essa Bíblia aqui, ela tem um lado para você escrever. Tem gente que tem dó de escrever na Bíblia. Quem que tem dó de escrever na Bíblia? Levanta a mão. Ai, gente, eu morro de dó. E também, quando você usa a caneta, ela fica ultrapassando, né, a página. Então, uma dica para vocês. A página da Bíblia, ela é fina mesmo. Se você quiser marcar para ela não ficar ultrapassando a página, você pode usar lápis de cor, lápis de colorir, que ele é muito bom. Tem uns marcadores em gel também, que eles são um pouco mais caros, mas eles são bons também, quando a folha não é tão fina. E aí, quando você tem espaço para escrever na Bíblia, você não suja ela fica bonitinha e você vai estudando, sendo feliz. Amém? E aí, se você já tiver um plano de Bíblia que você está fazendo, você não vai parar, você vai continuar ele. Porque como que funciona esse livro? Ele passa por todos os livros da Bíblia, e a gente vai começar pelo Gênesis. Mas eu não vou fazer direto, Gênesis, Êxodo, Levítico, porque que nem o livro da Lu, eu acho que fica muito cansativo. Principalmente quando a gente pega Levítico, Números e Deuteronômio. Numa pancada só, você fica muito estressado. Então eu vou fazer... Saiu do Gênesis, eu vou para outro tipo de livro. Ou profético, ou histórico, não sei, vou ver ainda. Mas assim que a gente terminar Gênesis, a gente vai para outro caminho, tá? E aí, também queria falar outra coisa. Talvez vocês tenham dúvidas sobre a palavra de Deus. Dúvidas que deixam vocês estressados. Que você pensa assim, tá repreendido. Eu não posso pensar esse tipo de coisa. Não. Se você teve uma dúvida, quem aqui confia que Deus é todo-poderoso, onisciente e sabe tudo sobre todas as coisas? Alguém confia nisso? Então você acha que ele tem medo das suas dúvidas? Vocês acham que tem alguma coisa que ele não pode explicar? Não tem. Ele pode explicar tudo para você. Então você pode colocar todas as suas dúvidas diante do Senhor, que ele vai explicar tudo. Não deixa nada para trás. Tem coisas que eu não vou saber explicar, com certeza. Mas Deus, ele tem o jeito dele de ensinar a gente. Então, no seu dia a dia, na sua vida, ele vai te explicando. Mas nunca pense que as suas dúvidas não são importantes. Você tem que colocá-las diante de Deus, porque aí você vai alcançar nova profundidade no relacionamento com Deus. Então, entregue as dúvidas para o Senhor, sim. Não ache que você está fazendo blasfêmia por, às vezes, ter alguma dúvida. Isso não é blasfêmia, porque você quer conhecer mais a Deus. E ele está lá para ser conhecido, amém? Então, coloca as dúvidas diante do Senhor. E também,
se você for cansado, não gosta de ler de jeito nenhum, ouve a Bíblia, coloca lá no aplicativo. É melhor você ouvir no aplicativo do que ficar um mês inteiro sem ler a Bíblia. Ouve no YouTube, tem um monte de estudo lá que vocês podem ouvir, um monte de pastor abençoado, pastora, então vocês podem pesquisar. Tudo que gerar dúvida na cabeça de vocês, vocês podem buscar e tentar entender melhor. E não estressa, você não precisa conhecer tudo, sobre tudo, o tempo todo, porque a Bíblia ela é infinita, não tem como eu saber tudo, não vai ter como. Aceita isso logo de cara, que aí Deus ele vai te direcionar no caminho que você precisa, porque tem coisas que as pessoas se complementam, coisas que o Caio vai me ensinar, que o Ronaldo vai me ensinar, e tá tudo bem, eu não tenho que saber tudo. A Lucimar, ela tá em todas as escolas bíblicas, desde o início da escola bíblica, então ela vai me ensinar muitas coisas. Todo mundo aqui tem o seu contexto, eu quero muito que vocês entendam isso. Vocês precisam conhecer a palavra por vocês mesmos, porque vocês podem ensinar a palavra o tempo todo. A gente não precisa... A única forma de evangelizar não é você entregar folheto. Às vezes você está no trabalho e você tem uma coisa que você aprendeu na palavra que vai ajudar a pessoa que está lá do seu lado. Uma coisa que veio do Espírito Santo. E isso é evangelizar também. Então, se a gente estuda a palavra, se a gente tem relacionamento com o Espírito Santo, a gente vai conseguir evangelizar e vai ser uma bênção, amém? Então, vamos estudar a palavra. Eu conto muito com vocês que a gente vai conhecer muito a palavra e vai ser uma bênção, amém? Amém, então pode passar. Agora a gente vai para a parte 1, que é o livro de Gênesis. O livro de Gênesis é o primeiro livro da Bíblia, e ele significa princípio, e ele está dentro do Pentateuco. Vocês sabem o que é Pentateuco? Alguém sabe? Quer falar? Os 5 primeiros livros da Bíblia. E aí, a Torá é isso. Você me empresta a Torá? Eu vou passar a Torá aí para vocês verem, se você ainda não viu. A Torá é o livro dos judeus lá, a lei de Moisés. São os 5 primeiros livros da Bíblia. E olha que interessante, o hebraico ele é escrito ao contrário. Então você vai abrir assim a Bíblia, a Torá, e você vai ler daqui para cá. E tá tudo aqui, os trechos. E o Gênesis é o primeiro livro da Torá. Eu vou passar aqui, tá? Aí vocês vão passando para todo mundo. Isso se você não viu, né? Mas quem viu só vai passando. Então, o que é penta? 5. O Brasil é penta, né? Até hoje. Penta infinito, que nunca acaba. Quando que vai vir o hexa? Não sei. Então, Pentateuco, 5 livros. E o primeiro é o Gênesis, o princípio. E a gente vai estudar os capítulos 1 e 2 de Gênesis, que estão falando da criação. O livro de Gênesis, no seu todo, ele pega desde a criação até o final da história de José. Então é bastante coisa, é bastante história. E no meio tem bastante genealogia também. Genealogia que é a parte um pouco chata. Só que quando a gente presta atenção nos nomes, o pastor Michel ele até fazia isso, né? Ele pegava o significado dos nomes, explicava, porque dentro das genealogias a gente tem muita história também, apesar de parecer ser chato. É bem chato, né? Então, se no começo for chato, lê rápido, não precisa ficar criando história, só passa, mas lê, porque é importante. E esses 5 livros, eles são chamados a Lei de Moisés, porque eles foram escritos por Moisés. E nessa parte aqui, o 1 e 2, eles meio que repetem a mesma história, que é o que é chamado de lei de dupla referência. E isso acontece também quando uma profecia ela tem um cumprimento naquele momento e no futuro. Exemplo, aquela profecia de Joel, que falava que o Espírito ia se derramar sobre os jovens, sobre os velhos. Aquela profecia se cumpriu em Pentecostes, mas ela também ainda tem para se cumprir, principalmente para a gente que é pentecostal, que acredita que os dons são derramados ainda hoje, né? Porque o que é o pentecostal? Nada além disso. A gente crê que os dons, eles são vivos. Porque se você vai... Alguém já visitou a presbiteriana? Já? Ou uma batista tradicional? O pessoal é calado lá, né? São quietinhos. Porque alguns, os que não foram renovados, que não passaram pela renovação,
eles não creem assim que os dons eles devem ser vividos da forma que eles são, que a gente crê que eles devem ser vividos hoje, porque eu acredito que eu posso falar em línguas, se eu clamar a Deus, acredito que podem ser operadas maravilhas, milagres, curas, eu creio nisso, porque eu sou pentecostal. Mas se eu não sou, eu vou entender que esses dons e maravilhas foram para aquela época. Isso é uma limitação. A gente respeita, mas não é o que a gente acredita. Amém? Então, a lei da dupla referência se trata disso. Quando uma coisa ela é repetida 2 vezes, Deus ele repete essa coisa, ou quando ela tem um cumprimento naquela hora e no futuro também. Deu para entender? Tá no livro também. E aí, a gente tem a criação. Vocês já decoraram a ordem? Eu nunca decorei. Eu tenho que cantar aquela música toda vez. Criou os céus e as estrelas, tudo ele fez. Aí eu lembro, porque se eu não cantar a música, eu não consigo lembrar. Nunca ninguém precisou, assim, colocar uma arma na minha cabeça e falar qual foi a ordem da criação. Nunca isso aconteceu na minha vida. Eu acho que não vai acontecer na vida de vocês. Mas é importante a gente saber, né? Então, primeiro ele criou. Vamos ler todo mundo junto? Primeira coisa? Depois? 3. 4. 5. 6. E o 7º? E nisso a gente já tem coisas importantíssimas para a gente prestar atenção. Porque o homem, ele coroou a criação. Deus, ele criou tudo, preparou tudo para nós. Quando ele colocou o homem na terra, a terra já tinha tudo de que a gente precisava. Só faltava a mulher, né? Aí a mulher, glória a Deus. Só faltava a mulher. E aí Deus criou o homem e a mulher. A sua imagem e semelhança. Tudo formou, tudo criou, tudo ele fez. E outra coisa que eu acho bem importante a gente prestar atenção, quem tem Bíblia aí, pega, vamos abrir. Coloca no Gênesis 1, 3. Não precisa colocar ali, Júnior, porque vai sair. Aí, será? Dá para colocar e tirar? Gênesis 1, 3. Sair dessa tela e colocar na Bíblia? Quem já achou, diga amém. Amém. Ah, beleza, tá bom. Gênesis 1, 3. Começou a criação. Escrito assim: disse Deus, haja luz, e houve luz. Deus viu que a luz era boa. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. Depois que Deus criou a luz, o que ele fez? No versículo 4. Glória a Deus, é isso mesmo. Deus viu que a luz era boa. 5. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã o dia primeiro. 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. 7. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. E chamou Deus a expansão céus, e foi a tarde e a manhã, o dia segundo. E disse Deus, ajuntem-se as águas debaixo dos céus num lugar, e apareça a porção seca, e assim foi. E chamou Deus a porção seca a terra, e o ajuntamento das águas chamou mares, e... Beleza. Lê um pouco, gente, vai. 1, 2, 3. Doze. Beleza, pode parar aí, tá bom. E viu Deus que era bom. Então vocês prestaram atenção que tudo que Deus fez, ele parou, observou e viu que era bom? A gente faz isso?
Muitas pessoas não fazem isso. Isso aqui já se conecta até com o livro de Eclesiastes, que no Eclesiastes ele fala que a gente tem que desfrutar a vida. E quando a gente para prestar atenção, toda a Bíblia ela está conectada, interligada. Toda ela é uma mensagem só. Qual é a mensagem central da Bíblia? A salvação, Cristo Jesus. A Bíblia é sobre Jesus, desde o início até o fim. Então, algumas pessoas falam assim, a nova aliança veio para substituir a anterior, então o Novo Testamento é uma bênção, vamos jogar o resto fora. Tá certo isso? Não, porque no Velho Testamento a gente tem toda a explicação de tudo o que ia acontecer, como se fossem sombras daquilo que foi revelado quando Jesus veio e fez tudo que ele tinha que fazer. Amém? Só que uma coisa que a gente tem que pensar, que quando a Bíblia foi escrita, quando o Velho Testamento estava lá, sozinho, e Jesus não tinha nascido ainda, as pessoas não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Porque, como eu falei, eram sombras que Jesus veio e trouxe à luz. Só que vamos pensar uma pessoa que estava vivendo na época do Elias. Não tinha o livro de João, não tinha Mateus, Marcos, Lucas e João. Então a gente precisa começar a pensar nessas coisas. Uma pessoa que não tinha o conhecimento sobre Jesus, o que ela ia entender se ela lesse essas coisas? Ela não ia saber. Então ela precisava do conhecimento de Deus para entender as coisas do futuro. E é a mesma coisa a gente. Porque quando a gente vê o Apocalipse, eu não sei vocês, mas é um pouco inexplicável, não é? A gente estuda o final dos tempos, a escatologia, o Apocalipse, mas só vai ficar claro quando vier a luz perfeita e completa. Então isso também traz humildade para nós. Porque se a gente está aqui e a gente não tem a revelação completa de uma coisa porque ela ainda vai acontecer, eu preciso ter respeito pelas pessoas que não tinham a revelação completa antes dela acontecer. Tá dando para entender, gente? Porque eu quero entrar na parte do contexto. Então, quando fala aqui que Deus viu que era bom, a gente precisa prestar atenção que Deus ele desfrutou da sua criação. Ele observou toda a sua criação e ele aproveitou. Porque eu não sei vocês, mas muitos crentes que eu conheço só trabalha muito e acha que a vida é só sofrer. Espero que nenhum de vocês seja assim. Espero que nenhum de vocês seja assim. Porque Deus, ele não fala pra gente fazer alguma coisa que ele não faz. Então tudo que ele manda a gente fazer, ele fez. Até por isso que ele veio na terra, morreu, né? Então, quando você está sendo perseguido, você tem que ter certeza que Deus ele entende o que você está passando. Porque ele veio aqui e viveu isso. Então, ele criou tudo. Ele poderia muito bem, no 12, né? A terra produziu erva dando semente conforme a sua espécie. E aí ele podia ficar inquieto. Ai, meu Deus, deixa eu colocar uma árvore estranha aqui, essa árvore que eu fiz não tá boa, ai, essa flor tá meio esquisita, ai, sei lá o quê. Não, ele viu, chegou uma hora que ele falou, chega, e ele viu que era bom, e ele desfrutou, amém? E ele viu que era bom para nós, porque ele estava preparando tudo aquilo pra gente, tudo, a natureza ela tem tudo que a gente precisa, tudo que foi formado, tudo que Deus criou, que ele fez pensando em nós. Então, todos os nutrientes que a gente precisa estão na natureza. A medicação que a gente precisa está na natureza. Todo tipo de... Tudo que a gente precisar. Não tem nada que a gente tenha falta se a gente for lá e estudar a natureza e ver que Deus fez ela toda para nós. E a gente, às vezes, não valoriza, né? Pode voltar para a apresentação, Júnior, por favor. E, além disso, eu quero que vocês foquem em outra coisa. Deus descansou. Vocês acham que Deus precisa descansar? Como que é? Foi. Vocês não acham engraçado que o ser humano precisa comer todos os dias? Que a gente não é uma máquina, um robô? Que a gente não consegue acordar, trabalhar, e aí ficar sem dormir, e fazer, e produzir, e acontecer? Uma pessoa que vive desse jeito, ela não acaba quebrando em algum momento? Não vem alguma doença, algum burnout, alguma coisa que deixa ela, tipo assim, filho, você é humano, dá uma segurada. Por quê? Porque faltou seguir o mandamento do descanso. Deus, ele estabeleceu esse princípio para nós.
de respeito à soberania dele. A gente é fraco, não tem outra. A gente é limitado. Só quem é ilimitado é o Senhor. Então, ele estabeleceu esse princípio que até se transformou em um mandamento depois, né? Guardar o sábado. Por que guardar o sábado? Porque eu preciso descansar. Em outras leis, que a gente vai ver depois também, referente à terra. Eles cultivavam a terra todos os anos, mas tinha que ter o tempo de descanso da terra. Ela não podia ter aquele cultivo, massacrar a terra cultivando ela. Não, tinha que deixar ela naturalmente e no outro ano deixar ela sem cultivar nada. Por quê? A gente precisa respeitar a soberania de Deus e que Ele é que é ilimitado e nós não. E tudo isso a gente tira de Gênesis. Olha quanta coisa, né, que tem pra gente ver em 2 capítulos. Beleza, pode passar. Aí, eu estava falando com vocês sobre as pessoas que estavam lá na época, quando foi o livro escrito, para a gente entrar nessa parte de contexto. Como a gente faz para interpretar melhor a Bíblia? Eu tenho que pensar no autor, na época e na forma. Olha só, se eu falar aqui, vou passar um batom, vocês vão achar estranho? Vou falar assim, vou passar um batom e ficar bem linda hoje. Vocês vão achar estranho? Agora o Caio vem aqui na frente e fala, eu vou passar um batom e vou ficar bem linda hoje. Vocês vão achar estranho? Por quê? Então, dependendo da pessoa, tem diferença, né? Dependendo da pessoa, tem diferença. Deixa eu pensar. A Jade Picon, que ela é bem rica mesmo. Ela chega e fala assim pra você, nós temos que suportar o sofrimento. O que você vai achar? Você vai ficar estressado, não vai? Porque você vai falar, claro que você tem que suportar o sofrimento. O que você sofre? Qual é o seu sofrimento? Agora, se Paulo fala pra você, a gente tem que suportar o sofrimento. Aí você respeita mais? Aí você respeita, né, a autoridade dele. Então, a gente precisa, quando a gente vai ler um livro, tem que entender quem escreveu esse livro. Quando ele escreveu esse livro? Hoje, em 2026, eu chego lá no meu trabalho e meu chefe fala assim, por que você não arruma esse seu cabelo duro? O que vai acontecer com ele? 2026. Racismo, né? Já era. Agora, se fosse 30 anos atrás, você tem que arrumar esse cabelo duro aí. Eu ia arrumar meu cabelo duro. Eu ia fazer alguma coisa no meu cabelo. Então, a gente precisa entender a época também. Tem coisas que eram aceitáveis há um tempo atrás. Tem coisas que não são mais aceitáveis hoje. E da mesma forma na Bíblia. Aconteceu alguma coisa naquele tempo? Nossa, mas por que será que aconteceu dessa forma? Que nem a menina que foi lavar os pés de Jesus. Dentro da casa, não lembro se era Simão, mas era um cara muito rico. Um cara riquíssimo, como diz a Cíntia Chagas, ele fez um banquete e chamou Jesus para humilhar Jesus. E aí, entrou uma mulher e começou a lavar os pés dele. Vocês não acham isso estranho? Quando você para pensar? Se eu faço um banquete na minha casa, eu falo, Edi, vem na minha casa. Aí, do nada, chega uma pessoa aleatória da rua, entra na casa e começa a lavar os pés dela. Isso não é esquisito? Hoje é estranho, né? Porque naquela época, o que acontecia? Quando essas pessoas ricas faziam banquetes, elas deixavam a porta aberta, porque elas eram muito boas, elas queriam demonstrar que elas eram pessoas boas, então pessoas mais carentes poderiam entrar e aproveitar, viver aquele banquete também. E aí foi numa dessa que aquela mulher entrou e ela pôde lavar os pés de Jesus. E aí, se a gente olha de cara, a gente não consegue entender o que está acontecendo. Por quê? Quando vem alguém na minha casa, como que... Vitor, quando vai alguém na sua casa, como você recebe ela? O que você faz assim? Tenta fazer ela se sentir à vontade. O que você faz, Alessandra, para uma visita quando vai na sua casa? Oferece algo para comer. A primeira coisa que a gente faz, né? Ronaldo, você faria a mesma coisa? O que você faria? Chega uma visita na sua casa que você convidou. O que você faz? Fazer um café, né?
E o Ailson, o que você faria? Preparar alguma coisa e já tem até o banquete ali pronto. Então, o que acontece? Hoje, a gente recebe a pessoa, fala, senta aqui, toma um café, vou fazer um café para você, vou fazer um bolo. Naquela época, não. E naquele lugar, porque aquele lugar as pessoas andavam muito e o chão era todo de areia, o chão, assim, sujava muito. Então, quando você chegava na casa, o que era uma boa recepção? Você falar assim, eu vou lavar os seus pés. Ou não você não precisa lavar os pés porque você é rico. Então, se você é rico, você manda o seu servo lavar os pés do seu convidado. Mas ele chamou Jesus, ele chamou um mestre para a casa dele, chamava ele de mestre, né? E não fez isso. Então, ele quis demonstrar claramente o desprezo dele perante todas as pessoas. Você já chegou num lugar que você se sentiu desprezado? E, muito pior, que os outros perceberam, porque o desprezo foi tão ostensivo, foi uma ostentação de desprezo, então não era só o desprezo que você estava sentindo, ele fez questão de demonstrar para todo mundo que aquele cara era desprezado. Foi isso que aconteceu naquela cena. E Jesus estava lá no canto dele, Jesus não fez nada, ele falou, cadê a bacia para lavar o meu pé? Você não tem noção? Você não sabe receber um mestre? Não, ele ficou na dele, e aí veio uma mulher e lavou os pés dele da forma mais honrosa possível. E aí, por conta o plano dele não deu certo. Ele ficou muito nervoso. O que convidou ele, eu não lembro se é Simão, mas eu vou falar Simão, tá? O Simão convidou ele e ele ficou muito estressado, porque ele falou assim, não era para ninguém honrar esse cara, mas ele foi honrado. Ele foi honrado por uma mulher